Irmãos, quem trouxe a Bíblia Sagrada, vamos estar abrindo lá no livro de Êxodo. Glórias a Deus. Livro de Êxodo, capítulo de número 3, aleluia, a partir do versículo de número 1, glórias a Deus. E a mensagem desta noite, né, irmãos? Êxodo, capítulo de número 1, glória a Deus, a partir do versículo 1, amém? Êxodo é o segundo livro da Bíblia, né? Glória a Deus, escrito por Moisés, glória a Deus. Êxodo, capítulo de número 3, a partir do versículo 1. Todos acharam? Amém? Vamos ler a palavra do Senhor, né? Deus fala com Moisés do meio da sarça ardente. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo do meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu e do eteu, do amorreu, do perizeu, do eveu e do jebuseu. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E Deus disse: certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então disse Moisés a Deus: eis que quando vier os filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: qual o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nesta noite, Senhor, mais uma vez nós clamamos a Ti neste lugar e nesta noite. Nesta hora, Senhor, uma vez mais a Tua igreja clama ao Senhor nesta noite. A verdade, Senhor, é que não temos nada. A verdade, Senhor, é que não podemos nada se a Tua mão não for conosco. Se o Senhor não operar milagres em nosso meio, se o Senhor não derramar graça sobre a Tua igreja, se o Senhor não agir por intermédio das nossas vidas, nós nada conseguiremos fazer. É por isso que nesta noite, Senhor, eu aquebranto meu coração e me humilho diante da Tua presença e pedir que a Tua graça e que o Teu poder venha se manifestar sobre as nossas vidas. Usa-nos, Senhor, usa-me como canal de bênção para falar com a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se assentar.
Se você puder aplaudir o nome do Senhor, pode aplaudir, porque só Ele merece. Irmãos, eu quero pregar nesta noite uma palavra que vai falar sobre a vida de Moisés, né? Todos nós, de alguma forma, conhecemos a história, a vida de Moisés, né? Não é mistério para ninguém a história deste grande legislador, né? Da nação de Israel, né? Um homem que recebeu diretamente de Deus as leis que iriam reger a história do povo de Israel, e grande parte das leis do Ocidente, né, das leis do nosso povo, da nossa nação e de várias nações, estão correlacionadas com as leis que o Senhor deu para Moisés lá no Monte Sinai, em Êxodo capítulo 20, né? Grande parte das leis que regem as grandes nações, né, ao redor do mundo tem influência também sobre a lei que o Senhor determinou para Moisés direcionar ao povo de Israel. Mas, né, os irmãos conhecem a história, e eu quero adentrar por dentro da palavra para nós conhecermos um pouco a respeito da história desse legislador chamado Moisés. Glória a Deus. Mas para que nós entremos na história de Moisés e aprendamos, né, aquilo que ele nos deixou pela palavra do Senhor, nós temos que voltar um pouquinho no tempo, né? Nós temos que voltar lá em Gênesis capítulo de número 12, quando o Senhor olha para uma terra, uma cidade chamada Ur dos Caldeus, e ali o Senhor vai falar com um homem por nome de Abrão. E o Senhor olha para este homem chamado Abrão e diz para ele assim, ó: sai da tua terra, do meio da tua parentela, sai do meio do lugar onde você vive e vai até uma terra que eu te mostrarei, porque ali eu quero abençoar você e a sua geração, a sua descendência. E a Bíblia diz que Abrão, que tinha naquela ocasião 75 anos de idade, ele ouve aquela ordem, aquela palavra de Deus, e ele vai sair da sua terra de Ur dos Caldeus, e ele vai ser conduzido pelo Senhor até que ele chegasse então na terra de Canaã, que o Senhor lhe havia prometido. Mas como eu disse aos irmãos, naquela ocasião, Abraão tinha 75 anos de idade. Quantos anos? 75. Quantos anos? 75 anos de idade tinha Abraão quando o Senhor o chamou e o tirou do meio da sua parentela. E a sua mulher era um pouco mais nova, ela tinha 65 anos de idade. Mas irmãos, quando Deus ele chama Abraão para que ele andasse na sua presença, Deus lhe promete que a sua descendência seria grande e abençoada na terra. Só que havia um problema, só tinha um problema que impedia aquilo que Deus havia falado para Abraão. Qual o problema? O problema era que Abraão não tinha filhos. E a sua mulher tinha 65 anos de idade e ela era estéril. Glórias a Deus. Sarai, né, que posteriormente vai ser chamada de Sara, ela não podia gerar. Durante toda a sua vida, ela casada com Abraão, eles não puderam ter filhos, porquanto ela era estéril. E agora, neste momento onde o Senhor fala com Abraão, Abraão já tem 75 anos de idade, Sara já é também uma idosa com 65 anos, e mesmo assim o Senhor olha para aquele casal de velhinhos, para aquele casal de idoso, e diz para eles assim, ó: eu vou multiplicar a sua descendência nesta terra. Mas pastor, como é que pode isso acontecer? Como que isso vai se cumprir? Como que isso vai se tornar realidade? Irmãos, eu não sei explicar de forma categórica ou científica como que isso aconteceu, mas a palavra diz que 25 anos depois que o Senhor fala com Abraão, quando ele já tem agora 100 anos de idade, o Senhor cumpre a promessa que ele fez ao seu servo Abraão.
Pastor, como assim? Tem explicação? Não tem. Abraão, depois de 25 anos que recebe de Deus uma palavra de promessa, ele vem cumprir na sua vida aquilo que Deus lhe havia prometido. Mas pastor, é impossível. E é. Mas pastor, não tem como isso acontecer. Como que um homem vai ter filho com 100 anos de idade? Um homem pode até ser mais provável, mas uma mulher que a vida toda foi estéril e agora com 90 anos, será que teria como ela gerar e ter um filho? Não. Por quê? Porque ela já havia cessado o período fértil, né? Há muito tempo, por sinal, e a vida toda ela foi estéril, não conseguiu ter filhos no período em que era propício, em que era provável que ela tivesse. Agora, com 90 anos, não tem como Sara ser mãe. Mas a Bíblia diz que Deus é o Deus do impossível. Irmãos, nós estamos aqui porque justamente nós cremos assim, que aquilo que para mim e para você é impossível de acontecer, se Deus dos céus olhar e dizer, eu vou cumprir na sua vida, então nada impede os planos do Senhor de se concretizarem. Irmãos, eu e você que aqui estamos, que conhecemos a palavra e que cremos no poder de Deus, não andamos por aquilo que vemos ou entendemos. A Bíblia diz que aqueles que foram chamados pelo Senhor para andarem na sua presença, não andam pela vista dos olhos, não andam por aquilo que entendem. Irmão, se eu entendesse tudo que a palavra diz, eu não andaria por fé, eu andaria pela minha razão. E a fé transcende a razão. A razão só vai até onde ela compreende aquilo que está diante dela. Mas a fé caminha além da nossa racionalidade. Eu posso não ver, eu posso não entender, mas eu creio que tem um Deus nos céus e que é poderoso para realizar milagres. Quando se diz a respeito de Jesus e do seu ministério, aquilo que ele realizou, nós cremos que pela fé Jesus realizou milagres. Nós cremos que pela fé Jesus ressuscitou Lázaro depois de morto. Nós cremos que pela fé Jesus curou leprosos. E pela fé nós cremos que ainda hoje Deus é poderoso para realizar milagres. E muitos que aqui estão têm histórias e relatos de milagres que viveram pela fé quando decidiram andar nos caminhos do Senhor. Irmãos, eu digo aos irmãos, né? Eu, pastor Ângelo, sou alguém muito racional. Eu gosto de pensar, irmãos. Na minha vida eu gosto de projetar e planejar, né? Eu me considero uma pessoa racional, glória a Deus. Mas eu também entendo, irmãos, que Deus, Ele não trabalha na caixinha que nós projetamos na nossa mente que Ele vai trabalhar. E é uma lição que todos os dias, quanto mais eu caminho com Deus, mais Deus me faz entender que Deus não trabalha na lógica humana. Deus não trabalha naquilo que nós entendemos, conhecemos ou achamos que é assim que Deus vai fazer. Deus trabalha numa esfera além do que nós podemos imaginar. A Bíblia diz que assim como os céus são mais elevados do que a terra, assim são os pensamentos do Senhor e os caminhos de Deus mais elevados do que os nossos. E a Bíblia diz que Abraão, então, aos 100 anos de idade, ele vai gerar um filho chamado Isaac. E Isaac vai ter um filho chamado Jacó. E de Jacó, 12 filhos vêm dele, né? E desses filhos de Jacó, um por nome de José, vai ser um grande governador na terra do Egito. Abraão vai ter Isaac, Isaac vai ter Jacó, Jacó vai ter 12 filhos, né? E esses 12 filhos vão ser conhecidos posteriormente como as 12 tribos de Israel. Mas José, aleluia, quando ele tem 17 anos de idade, ele é vendido como escravo pelos seus irmãos para uma caravana de ismaelitas que passava pela região. E José vai parar lá na terra do Egito. Glórias a Deus. E na terra do Egito, a Bíblia diz que Deus abençoa a José. Deus prospera a José no meio do Egito.
Glória a Deus, a tal ponto que José vai se assentar um degrau abaixo do grande monarca daquela nação por nome pelo título de Faraó, né? Não se sabe o nome, mas a Bíblia diz que José ele vai se assentar um degrau abaixo da cadeira de Faraó e vai se tornar governador da terra do Egito. E no tempo em que José governa, a Bíblia diz que vem uma grande fome sobre aquela terra e a nação ali de Canaã e sobre toda aquela região do Egito. Vai vir uma grande fome, uma grande escassez, que vai durar 7 anos. E nesses 7 anos, a Bíblia diz que toda a família, toda a parentela de José, eles vão descer na terra do Egito, porque o Egito continuava próspero. Embora todas as nações em volta estivessem sofrendo com a escassez e com a fome, no Egito havia comida. E é assim que a geração de Abraão desce para a terra do Egito. E na terra do Egito, a Bíblia vai dizer que José cuida dos seus irmãos. 70 almas vão descer da família de José para viver no Egito. E a Bíblia diz que ali eles vão crescer e vão se multiplicar. Ali, os descendentes de José, os descendentes de Abraão, conhecido como povo hebreu, eles vão crescer, se fortalecer e vão se estabelecer no Egito como um grande povo, como uma grande nação. Glórias a Deus. Aleluia. A Bíblia diz que mais ou menos viviam na época em que Moisés desce para libertar o povo hebreu das mãos de Faraó. Havia mais ou menos naquela época 600 mil homens, fora mulheres e crianças. Quando José desce e começa a governar no Egito e a sua parentela desce também para viver na terra de Gósen no Egito, a Bíblia vai dizer que desce 70 almas. 70 pessoas, né? Porque Jacó tinha 12 filhos, cada filho tinha sua esposa, seus filhos, né? E todos estes descem para o Egito, ao todo 70 almas, e eles vão se estabelecer numa terra, numa região chamada de Gósen, ali dentro do Egito. E ali eles vão crescer e vão se multiplicar. Porque qual havia sido a promessa que Deus fez para Abraão? Eu abençoarei a tua descendência, eles crescerão, multiplicarão e serão abençoados nesta terra. Mas a Bíblia diz também, irmãos, lá no livro de Gênesis, capítulo de número 15, versículo 13, que quando Deus promete a Abraão que a sua descendência seria grande e numerosa, ele também alerta Abraão dizendo: olha, mas vai chegar um dia em que a sua descendência em terra estranha será peregrina, serão forasteiros numa terra que não será deles, e ali eles vão enfrentar um processo de escravidão que vai durar 400 anos. Deus havia alertado Abraão: olha, eu vou te abençoar, vou abençoar a sua descendência, vou abençoar os seus filhos, a geração que procede de ti vai crescer e vai prosperar. Mas eles vão passar por um processo de escravidão que vai durar 400 anos. Mas eu intercederei e irei livrar o meu povo. Glórias a Deus. O povo cresceu no Egito. O povo se multiplicou no Egito. Como eu disse, chegou a 600 mil homens, fora mulheres e crianças. Então o povo prospera no Egito. Só que a Bíblia diz que Faraó, glórias a Deus, depois de muito tempo que José morreu, depois de muito tempo que José, que trouxe a sua família para o Egito, ele havia morrido, a Bíblia diz que se levanta um outro monarca no Egito, um outro faraó, e ele não conhecia José, não conhecia a história do povo hebreu, não conhecia a trajetória dos descendentes de Abraão. Agora imagina comigo, você é rei de uma grande potência, você é rei do Egito, o seu povo está tudo debaixo do seu comando, mas quando você olha para o vizinho do seu reinado, para uma terra no meio do seu império, tem ali 600 mil homens hebreus, 600 mil homens israelitas. E a Bíblia diz que aquele faraó começou a pensar assim: ó, mas esse povo aqui é muito grande, esse povo aqui é muito numeroso. O que pode acontecer se porventura esses hebreus quiserem se voltar contra o Egito? Imagina que esses 600 mil homens tramam ali um motim,
tramam ali um projeto de invadir o Egito, de destronar o monarca. A Bíblia diz que Faraó começou a temer a multidão dos hebreus, pensando que eles poderiam se voltar contra o Império Egípcio. E a Bíblia diz que ele intenta no seu coração: eu não posso deixar este povo livre, eu não posso deixar estes hebreus prosperarem aqui no meu reino. Olha como que a inveja ela começa, né, irmãos? Deus abençoou os hebreus, eles cresceram, se multiplicaram, mas no coração de Faraó entrou um sentimento maligno, quem sabe uma inveja que levou ele a intentar o mal com o povo hebreu. Glórias a Deus. E a Bíblia diz então que Faraó vai começar aos poucos a escravizar ao povo hebreu, a nação de Israel. E a Bíblia diz que a escravidão foi tão cruel, a Bíblia diz que a ira de Faraó contra este povo que ele não conhecia, que ele não sabia da sua história, a Bíblia diz que Faraó tinha tanta raiva, o seu coração era tão maligno, ao ponto de tentar prejudicar o povo de Deus, que ele vai dar uma ordem às parteiras do Egito, dizendo: quando aquele povo começar a ter filhos e gerar, vocês que são parteiras, quando vocês virem que as mulheres estão dando a luz, se nascer filho homem, mate ali na hora. Assim que nascer, vocês matam, porque este povo está crescendo, este povo está prosperando, este povo está sendo abençoado. Vai que porventura eles tentam invadir o Egito, tentam fazer mal à nossa nação, então vocês vão matar os filhos das hebreias no ventre. Se nascer um homem, mate e deixe para lá. Porque, olha, o coração de Faraó, né, irmãos? É um pensamento ali, né, antissemita, por assim dizer, né? Ele queria fazer mal àquela nação, ele queria fazer mal para aquele povo. E Deus já havia alertado que Israel sofreria por um período. E neste contexto, Faraó dá uma ordem: todos os filhos homens que nascerem serão mortos assim que vierem ao mundo. Assim que as parteiras trouxerem as crianças, vão matar. Todos os meninos até 2 anos serão mortos, serão extirpados. Um pensamento de infanticídio, né? Vamos matar, nasceu, mata. Só não matava no ventre porque ainda não tinha como. Olha como que o pensamento e a intenção de se matar crianças não é de hoje. Ah, pastor, mas hoje estão querendo liberar o aborto. Ah, pastor, mas hoje estão querendo matar a criança no ventre. Irmãos, este pensamento já é antigo. Desde lá de trás, o inimigo luta para tentar destruir uma vida, porque ele sabe que uma vida humana tem valor diante de Deus. Aleluia. E a Bíblia diz que é neste contexto que Moisés ele nasce. Houve um homem da tribo de Levi chamado Amrão. Juntou-se a sua mulher chamada Joquebede, e mesmo diante da ordem de extermínio de Faraó, a Bíblia diz que eles coabitaram e tiveram um menino chamado Moisés. E a Bíblia diz que a ordem era para matar os meninos que nasciam. Só que a Bíblia diz que as parteiras temeram ouvir a Faraó, porque pensaram: como que nós vamos matar uma criança? Como que nós vamos fazer mal a um bebezinho? E a Bíblia diz que quando Moisés nasce, ele é escondido por 3 meses, para que eles não achassem o menino e dessem cabo da sua vida. Moisés nasce num contexto de perseguição. Moisés nasce num contexto de adversidade. E aí a gente começa a pensar uma coisa: quando Deus tem projeto na vida de alguém, quando Deus quer trabalhar na vida de um homem ou da mulher, o inimigo se levanta para tentar de todas as maneiras impedir que o plano de Deus venha se cumprir na nossa vida. Pastor, por que eu passo tanta luta? Pastor, por que eu enfrento tanta dificuldade? Por que eu enfrento tanta barreira, tanto momento difícil na minha vida? É porque Deus vai usar você para que coisas grandes venham a acontecer na terra. Passe a entender a partir de hoje que aonde Deus tem um grande projeto, o inimigo se levanta também com grande fúria para tentar impedir que o plano de Deus ele se cumpra. Glórias a Deus.
Moisés nem bem nasceu, já tinha um decreto de morte no seu nascimento. A Bíblia diz que por 3 meses os seus pais escondem a Moisés. Mas como o menino vai crescendo, e era um menino bonito, formoso, como ele vai crescendo, né? Como que se esconde um recém-nascido? Como que se impede um bebezinho de chorar? Como que se impede uma criança que não sabe nem falar ainda? Como que se esconde uma criança e um neném? Não tem como. Ele chora, ele vai ter fome, ele vai chorar, vai estar sentindo dor, vai chorar, vai querer alguma coisa, vai chorar. E a Bíblia diz que os pais perceberam que não dava mais para esconder Moisés. Aleluia, Jesus. Não dava mais para manter a criança às escondidas. E a Bíblia diz que a mãe de Moisés, ela vai intentar algo no seu coração. Ela diz: olha, não dá para manter mais a criança aqui. A ordem de Faraó é que todos os meninos nascidos têm que ser mortos, têm que morrer. E a Bíblia diz então que a mãe de Moisés, ela vai fazer algo no desespero em tentar salvar a vida daquela criança. Ela vai pegar e vai montar um cestinho de junco. Glória a Deus. Junco era uma planta nativa daquela região, às margens do Nilo. E a Bíblia diz que ela vai fazer um cesto de junco. Vai betumar aquele cesto, né, para que a água não entrasse dentro do cesto. Ela vai colocar a criança dentro daquele cestinho, dentro daquela arca. Ela vai colocar a criança numa posição ali do rio, numa localidade ali do rio, para que ele não viesse ser morto por Faraó, morto pela ordem do rei. E a Bíblia diz que ali Moisés é colocado. Miriam, a sua irmã mais velha, acompanha o trajeto daquela cestinha e de longe fica observando. A ordem era que do Egito matassem todas as crianças nascidas. A ordem era, Faraó disse: se nasceu menino tem que morrer. A ordem era, toda criança menino que nascer vai ter que ser morto. Mas Deus, irmãos, quando Ele quer fazer alguma coisa na vida de alguém, não importa qual seja a sentença do inimigo, Deus é fiel para dar livramento. Sabia que o Deus que nós servimos é Deus de livramento? Sabia que o Deus que nós servimos é Deus que concede vitória ao seu povo? A Bíblia diz que Moisés é escondido às margens do rio, dentro de um cesto de junco. E de repente, irmãos, glória a Deus, de repente, Moisés é colocado, então, dentro daquele cestinho. E a Bíblia diz que à beira do rio Nilo, a filha de Faraó, preste atenção, do Egito, do monarca, de Faraó, vem a lei, é para matar os meninos hebreus que nascerem. E de repente Moisés é colocado pela sua mãe, próxima ali às margens do rio Nilo. E por um acaso, por coincidência, irmãos, a gente tem costume de dizer: foi coincidência, foi um acaso, aconteceu por acaso, foi de repente, foi uma coincidência. Mas para quem serve ao Senhor não existe coincidência. Para quem serve ao Senhor, o que existe é cristocidência. O que existe é provisão de Deus. A ordem de Faraó é: mate a criança. A mãe de Moisés coloca o menino às margens do rio Nilo. E a Bíblia diz que por coincidência, a filha de Faraó vai se banhar no rio. E quando ela está ali às margens do rio, ela vê um cestinho, e naquele cesto ela abre e tem uma criança, um recém-nascido, um menino chorando. E aquela mulher, que era filha de Faraó, ao invés dela cumprir a ordem do monarca, a Bíblia diz que ela pega a criança para si, e agora ela vai cuidar daquela criança dentro dos palácios da terra do Egito. Olha que interessante, irmãos, olha como que Deus tem senso de humor. Olha como que Deus age. A Bíblia diz, irmãos, preste atenção no que eu vou dizer. A Bíblia diz que Deus apanha os sábios na sua própria astúcia. Grande Deus. Deus engana e confunde aqueles que pensam que sabem a resposta, aqueles que acham que são alguma coisa.
Deus ele tem seus meios de trabalhar e Deus confunde a mente humana. A ordem de Faraó é para matar, mas de repente a filha de Faraó acha a criança na beira do rio e ela adota a criança para cuidar na onde? Dentro do palácio de Faraó. Faraó mandou matar, mas a filha dele acha a criança e ao invés de matar a criança, ela adota a criança. O que era para ser morte virou livramento. O que era para ser tristeza virou cuidado de Deus. Mas, irmãos, quando o inimigo olha para mim e para você e diz acabou, quando Satanás arma um laço e diz eu vou matar, eu vou interromper, eu vou cortar fora, Deus vem dos céus com livramento. Deus faz coisas que fogem da nossa mente, do nosso entendimento, porque Deus trabalha além do que podemos imaginar. E o menino então é criado e conduzido dentro dos palácios do rei, dentro dos palácios de Faraó. E a Bíblia diz que ali Moisés vai então crescendo, ele vai sendo ensinado nas línguas e na ciência dos egípcios. Moisés, até os seus 40 anos de idade, aquele que era para ter morrido no ventre, aquele que era para ter sido morto quando nasceu, a Bíblia diz que ele é criado, ensinado dentro da casa de Faraó, e até os seus 40 anos de idade, o menino, ele se desenvolve debaixo da ordem da mão de Faraó. Faraó queria matar, mas teve que cuidar dentro da sua própria casa. Faraó queria destruir, mas ele mesmo, sem entender, estava cuidando daquele menino hebreu, que posteriormente viria a ser o libertador de Israel. E até seus 40 anos de idade, Aleluia, Jesus. Moisés, ele é ensinado em toda a ciência e língua dos caldeus. Aquele menino que era para ter sido morto, ele se torna um príncipe da terra do Egito. Por quê? Porque ele era filho da filha de Faraó, neto do rei. E agora ele cresce, ele é ensinado, ele aprende dentro do Egito. A Bíblia nos ensina, irmãos, que Moisés, até os seus 40 anos de idade, ensinado na terra do Egito, como príncipe do Egito, ele vai aprender todas as ciências, ele vai ser alguém de destaque, ele vai ser alguém importante dentro do Egito. Flávio José, historiador do primeiro século, ele chega a dizer que Moisés, durante esses 40 anos que ele foi criado na terra do Egito, ele se torna um grande general, ele se torna alguém de influência, ele se torna alguém poderoso dentro do império, dentro do Egito. E quem sabe, irmãos, Moisés, no auge dos seus 40 anos, na sua melhor fase, no seu melhor momento, quem sabe ele poderia pensar de si mesmo: eu estou pronto para fazer o que Deus quer, eu estou preparado para fazer o que Deus tem para mim, porque agora ele é forte, agora ele tem conhecimento, agora ele tem influência. Quem sabe ele poderia pensar: agora eu posso fazer acontecer, agora eu sou alguma coisa, agora eu sou alguém importante, né? Quem sabe ele até poderia pensar: agora eu consigo livrar Israel dessa escravidão, porque eu sou um príncipe do Egito, eu sou o filho da filha de Faraó, eu posso fazer algo acontecer pelo meu povo. E a Bíblia diz que no auge dos seus 40 anos de idade, quem me entende diz amém. Amém. No auge dos seus 40 anos de idade, Moisés vai visitar os seus irmãos na terra em que eles moravam. E quando Moisés está indo para ver os seus irmãos, porque ele era hebreu, Moisés foi livrado, ele vivia como um egípcio, mas era um hebreu. Irmãos, o mundo, irmãos, ele não tem nada para nós. Até os meus 18 anos de idade, eu escolhi viver na terra de Faraó, né, no mundo. Até meus 18 anos de idade, eu estive longe dos caminhos do Senhor. Acredito que muitos aqui tiveram esta passagem pelo mundo, né? Por este caminho que é distante ao Senhor, simbolizado pelo Egito, ou pela terra de Faraó. E Moisés, durante os seus 40 anos, ele viveu como um egípcio. Durante muitos anos da minha vida eu estive longe do Senhor, mas a Bíblia diz que Moisés sentiu saudade e curiosidade para ver como estavam seus irmãos, até que chegou o ponto em que ele vai ver como seus irmãos estavam.
E a Bíblia diz que olhando para os seus irmãos, ele vê quando um egípcio começa a bater em um dos seus irmãos do povo hebreu. E a Bíblia diz que Moisés, no auge da sua força, no auge da sua capacidade, ele vai intervir para que aquele homem não maltratasse o seu irmão, e ele acaba matando o egípcio. Ele acaba se revoltando contra aquele homem que maltratava os seus irmãos, e a Bíblia diz que ele mata o egípcio. E ele tenta esconder aquilo que ele faz, encobrindo o corpo debaixo da areia. Mas, irmãos, a Bíblia diz: não há nada encoberto que não venha a ser revelado. Tem horas que a gente faz coisas e tenta esconder debaixo do tapete, pensando que ninguém vai descobrir, pensando que ninguém vai ver. Ah, mas se eu fizer aqui bem escondidinho, não vai dar problema nenhum. Ah, mas se eu esconder debaixo do tapete, ninguém vai olhar. Moisés pensou: se eu esconder este corpo debaixo da areia, não vai acontecer nada. E de fato, passou-se alguns dias, passou-se um tempo. Moisés volta para ver seus irmãos, e a Bíblia diz que dentre os seus irmãos haviam dois brigando, e Moisés intromete-se no meio da briga e diz: por que vocês estão brigando? Por que vocês estão discutindo? De repente, um daqueles homens olha para Moisés e diz: quem é você? Será que você é príncipe ou juiz entre nós? Você vai me matar como você matou aquele egípcio? Você vai me ferir como você feriu aquele homem? Irmãos, não há nada encoberto que não venha a ser revelado. A Bíblia diz que diante do Senhor todas as coisas estão nuas e patentes. Nada se esconde aos olhos de Deus. E a Bíblia diz que Moisés, quando ele recebe esta palavra de que sabiam do seu pecado, sabiam do seu homicídio, a Bíblia diz que ele vai fugir para uma terra chamada Midian. Os primeiros 40 anos de vida de Moisés, ele cresce como um príncipe, ele cresce como um homem de destaque no reino do Egito, alguém poderoso, alguém que fazia tudo o que ele queria, até que de repente a sua vida vira-se de ponta cabeça, de cabeça para baixo. E aquele homem que outrora era príncipe do Egito, vai ter que fugir como escravo para a terra de Canaã, como um fugitivo. Ele vai ter que viver como um peregrino, como alguém que fugiu do seu Senhor para viver na terra de Midian, numa terra de deserto, numa terra de sofrimento, né? E os primeiros dias de Moisés, ele quase morre. Deus dá um livramento. Aí os seus primeiros 40 anos de vida, ele vive a vida como um príncipe, como um poderoso no reino do Egito. E depois dos seus 40 anos, depois de haver matado um homem, a Bíblia diz que ele foge para a terra de Midian e vai se tornar pastor de ovelhas na terra de Midian. Quem sabe, enquanto Moisés ainda príncipe no Egito, ele podia pensar assim: ó, eu sou alguém importante, eu sou alguém poderoso, eu sou alguém de destaque, a minha vida vai dar tudo certo. Eu sou alguém capacitado, eu sou alguém entendido, eu sou alguém, eu não sou qualquer um, eu vou fazer o que eu quero, eu vou viver da minha maneira. Quem sabe ele tinha até planos de ajudar os seus irmãos, mas ele pensava: eu vou fazer na força do meu braço, eu vou fazer pela minha influência, eu vou fazer do meu jeito. Mas eu vim declarar para você nesta noite que a forma como Deus trabalha na minha e na tua vida é além daquilo que nós podemos imaginar. Não dá para confiar na nossa força. O livro de Jeremias diz assim, ó: maldito é o homem que confia no homem e faz tacar no seu braço, mas bendito é o varão que confia no Senhor e crê que Deus é poderoso para fazer mais. A Bíblia diz que Moisés, de príncipe do Egito, vai fugir para Midian, onde vai viver como pastor de ovelhas. Quem sabe, né? O que se passava na cabeça de Moisés. Ele tem que sair fugindo. A Bíblia diz que Faraó, quando descobre que ele matou o Egito, intentava matar a Moisés, queria ferir a Moisés, porque ele havia matado um egípcio. E a Bíblia diz que Moisés foge. Agora imagina como que fica a cabeça de Moisés. Aquele que cresceu como príncipe, aquele que era respeitado no Egito, agora está tendo que ser pastor de ovelhas, fugindo de Faraó, para não ser morto, se porventura ele tentasse voltar. Eu imagino ele pensando: nossa, eu tinha tantos planos para a minha vida,
Nossa, eu era alguém de respeito, eu era alguém importante, eu ia fazer desse jeito, eu ia fazer desta maneira, e de repente, ele é um simples pastor de ovelha, vivendo como fugitivo numa terra estranha. Ele podia até pensar: agora meus planos se acabaram, agora meus sonhos morreram, aquilo que eu tinha projetado para mim se acabou, foi embora, para mim já não tem mais jeito, para mim já não há mais o que possa ser feito. E para piorar, irmãos, se ele sai com 40 anos do Egito, ele fica mais 40 anos vivendo na terra de Midian. Agora ele já não é mais jovem, agora ele já não é mais forte, agora ele já não é mais príncipe, é um simples pastor de ovelha. Mas quando nós pensamos que para nós acabou, quando nós pensamos que para nós não tem mais jeito, eis que Deus dos céus olha para mim e para você e diz: eu ainda tenho coisas para realizar na tua vida, eu ainda tenho projeto para realizar na tua história, eu ainda tenho coisas para fazer com você. Se você crê nesta noite, eu tenho certeza que ainda hoje Deus é poderoso para levantar você como um canal de bênção e para fazer na sua vida coisas que você nem pode imaginar. Agora Moisés tem 80 anos. Agora Moisés já não é mais jovem, já não é mais forte, ele é um velho. Ele é um simples pastor de ovelha. Ele é um simples homem do campo que conduz o seu rebanho pelos desertos do Sinai. E aí nós entramos na palavra que foi lida, Êxodo capítulo 3. De repente está Moisés conduzindo o seu rebanho pelo deserto, até que uma ovelha se dispersa e sobe até o monte Sinai. E Moisés, como bom pastor que era, deixa o seu rebanho guardado num certo lugar e sobe para se encontrar com a ovelha que havia se desgarrado. Sobe atrás da ovelha perdida. E quando Moisés, preste atenção, está subindo ao monte Sinai para pegar aquela ovelha, ele passa perto de uma árvore, de uma sarça, e aquela árvore está pegando fogo, aquela árvore está ardendo, aquela sarça está queimando. Mas a Bíblia diz que embora a sarça queimava, ela não se consumia. Pegava fogo, mas não era destruído. Queimava, mas não se queimava. E a Bíblia diz que Moisés ficou curioso. Moisés ficou atônito, e a Bíblia diz que ele se vira para entender o que estava acontecendo. E quando ele chega perto daquela árvore que está pegando fogo, mas que não se consome, a voz de Deus brada da sarça ardente e diz: Moisés, Moisés, eu te conheço, eu sou o Deus de Abraão. Foi eu quem deu filho para Abraão quando ele pensava que era impossível. Eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó. Eu sou o Deus que vai fazer algo grande na sua vida. Eu sou o Deus de Abraão, disse o Senhor a Moisés. Deus brada daquela sarça ardente e diz: Moisés, eu tenho te visto. Moisés, eu conheço a tua história. Moisés, foi eu quem te deu o livramento quando você era ainda uma criança e Faraó queria te matar. Moisés, eu vi por onde você andou quando em seus 40 anos de idade você viveu como um príncipe no Egito. Moisés, eu sou o Deus que te contempla nesta fase da sua vida, aonde você pensa que nada mais pode dar certo, que nada mais vai acontecer. Mas o Senhor olhou para Moisés e disse: eu tenho algo para realizar através da sua vida. Eu sou Deus e tenho algo para realizar através da tua história. E a Bíblia diz que Moisés, ele não entende o que está acontecendo. Ele diz: mas Senhor, como que eu posso fazer alguma coisa? Eu já sou velho, eu tenho 80 anos de idade. Eu já não tenho mais aquele vigor. Talvez se fosse outrora, talvez se fosse em outra circunstância, talvez se fosse em outra ocasião, se eu fosse mais novo, se eu fosse aquele príncipe que lá atrás viveu no Egito, que tinha influência, talvez eu poderia fazer alguma coisa pelo Senhor, mas agora eu não posso. Agora eu já não consigo mais. Agora eu já não sei mais nem falar direito. Eu vivo cuidando de animais. Eu não sei mais como que funciona, eu não sei mais nem falar direito. A Bíblia diz que Moisés, ele vai dar desculpas para Deus, dizendo: Senhor, eu não sei falar. Por que ele não sabia falar? Ele não foi ensinado em toda a ciência do Egito?
Até seus 40 anos, ele era um homem de respeito, ele era um príncipe de Faraó, ele era um príncipe do Egito. Mas todos os anos que se passou ele cuidando de ovelha, ele vai se descuidando, acostumado a tratar com animal, a cuidar de gado. A Bíblia diz que ele fala para Deus: Senhor, eu já não sei mais falar, eu já não sei mais fazer alguma coisa. E Deus diz para ele: não, Moisés, é você que eu tenho escolhido. Irmãos, aonde que eu quero chegar? Deus, ele poderia ter chamado a Moisés quando ele era um príncipe, quando ele tinha influência. Mas Deus permite tudo o que acontece na vida dele. Deus permite ele viver 40 anos como pastor de ovelha, como um homem sem relevância, sem a importância que ele tinha, para mostrar para Moisés que Deus, ele usa quem quer, da maneira que ele quer. Deus, irmãos, não precisa de homens e mulheres capacitados. Deus não precisa de pessoas que pensam que pode alguma coisa. O reino de Deus trabalha diferente. Como que uma grande empresa trabalha? Uma grande empresa gerida por homens, ela trabalha assim, ó. O mais capacitado é aquele que eu quero trazer para minha empresa, porque ele pode fazer por mim alguma coisa. E de fato é assim que o mundo dos homens acontece. Quem não tem preparo não sabe como se portar em determinada situação. A gente precisa ser preparado, é claro, mas com Deus acontece de forma diferente. Deus não trabalha como o homem trabalha. Deus faz além daquilo que nós podemos entender. Deus pega um homem que era pastor de ovelha, Deus pega um velho, Deus pega alguém que já não sabia nem falar mais direito, mas olha para ele e diz: é você que eu quero. Você pode não saber mais falar, você pode não saber andar direito, você pode não saber escrever direito, mas na minha presença eu vou usar você e tu serás um canal de bênção. A Bíblia diz que Deus escolhe a Moisés mesmo assim. Aleluia, Jesus. E Moisés fala: Senhor, mas se eu voltar lá para tentar libertar meus irmãos que são escravos, se eu tentar ajudar o meu povo, o que eu vou dizer para eles? O que eu vou falar para eles? Quem me enviou? Quem é o Senhor? Qual o seu nome? E Deus disse para Moisés: Moisés, eu sou o que sou. Como que é o nome de Deus? 1, 2, 3. Eu sou o que sou. Mais uma vez, o nome de Deus é muito bonito, né? Vamos lá. Eu sou o que sou. Sabe o que Deus estava dizendo ali para Moisés? Moisés, quando você chegar lá, você vai falar assim: eu sou te enviou. Eu sou o que sou. Deus estava dizendo para Moisés: Moisés, você não tem mesmo como eu. Você não é mais aquele homem forte, aquele homem capaz que outrora você foi. Moisés, de fato, você não tem condições de fazer nada por si mesmo, mas eu tenho todo o poder e autoridade para fazer na sua vida e através da sua vida aquilo que você jamais poderia imaginar. Eu sou o que sou. Em hebraico é Yahweh, Yasher e Yahweh. É o que Deus fala para Moisés em hebraico: eu sou o que sou. Eu sou contigo, eu serei na tua vida. Irmãos, quando Deus é conosco, quando eu sou está na nossa vida, não importa se parece que é difícil, não importa se o caminho está fechado. Quando Deus é na vida de um homem, na vida de uma mulher, não importa se parece que é impossível. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é na tua vida, ninguém vai impedir os planos que Ele tem preparado para você. Pode Faraó se levantar, pode ser dado um decreto de morte, pode você pensar que não consegue, mas se Deus é na vida do seu povo, Deus é poderoso para nos garantir a vitória. Aleluia, Jesus. Glória. Disse que no alfabeto hebraico não se tem a palavra presente, não se pronuncia no presente. A tradução é eu sou o que sou, mas no original do hebraico, quando Deus diz para Moisés eu sou o que sou, né, ele estava querendo dizer eu serei o que eu serei.
Deus, Ele se manifesta, irmãos, na nossa vida exatamente naquilo que nós estamos precisando. Deus, Ele age exatamente na necessidade que nós precisamos. Ah, pastor, mas eu preciso que Deus provê na minha vida o alimento. Ele diz, eu sou o pão da vida. Ah, Senhor, mas eu estou precisando, eu estou com sede, eu preciso saciar a minha sede. A Bíblia diz que Jesus, Ele declara, eu sou a água da vida, e aquele que beber de mim jamais terá sede. Pastor, eu preciso de uma cura. Então Jeová é Jeová Rafa, o Deus que cura. Pastor, eu preciso de uma vitória. Então eu sou na minha e na tua vida se manifesta como Jeová Nissi, o Deus que é a nossa bandeira. Eu sou o que sou significa que Deus, Ele faz na nossa vida exatamente aquilo que nós precisamos. Deus age exatamente na área que nós precisamos. Deus é. Ah, pastor, eu preciso de uma resposta em tal área. Deus é poderoso para agir nessa área. Ah, pastor, mas eu preciso de uma vitória no meu casamento. Deus é poderoso para entrar com providência. Ah, pastor, eu preciso de uma vitória financeira. Pastor, eu preciso de uma porta aberta. O eu sou é exatamente aquilo que você precisa. Deus tem tudo aquilo que você precisa nas mãos dele para te dar a vitória. Glórias a Deus. Glória a Deus. E é aqui que nós entramos na palavra que foi dita. Aos 80 anos de idade, Moisés ouve a voz do Senhor, e quando parecia que para ele era impossível, e era mesmo, é nesta circunstância, é nesta ocasião, que Deus levanta Moisés para ser o grande legislador e libertador do povo de Israel. E Moisés, dos seus 80 até os 120 anos, a Bíblia vai dizer que ele vai ser um homem tão usado por Deus, um homem tão extraordinariamente usado pelo Senhor, que nunca jamais se levantou alguém tão poderoso em obras como Moisés foi quando esteve diante de Deus. Quando Moisés começa o seu ministério, a Bíblia diz que 10 pragas que nunca haviam sido testemunhadas, o Senhor envia ao Egito através das mãos de Moisés. Os irmãos conhecem a história. Através de Moisés, a Bíblia diz que o mar vermelho se abre para que o povo pudesse caminhar em terra seca. Através de Moisés, o povo fica 40 anos no deserto, e todas as noites, através da vida e do ministério de Moisés, Deus fazia que o maná caísse do céu. Através de Moisés, o povo que teve que caminhar 40 anos no deserto até chegar na terra de Canaã, quando Moisés conversava com uma pedra, com uma rocha, a Bíblia diz que da rocha saía água e o povo podia beber. Através da vida e do ministério de Moisés, não se levantou outro como Moisés. A Bíblia diz que a intimidade deste homem era tão grande com Deus, que ele falava com o Senhor face a face, como qualquer um fala com o seu amigo. Glórias a Deus. Mas olha como que foi a história deste homem. Olha como que foi a vida deste homem. A gente fala assim, eu conheço a história de Moisés. Ah, mas Moisés ele foi usado por causa disso, por causa daquilo. Irmãos, quem faz a obra é Deus. E Deus, ele só espera que alguém, como Moisés se levantou, que alguém tome a posição diante de Deus e diga, Senhor, eis-me aqui. Se é verdade, preste atenção no que eu vou dizer. A Bíblia diz em livro de Salmos, se não me falha a memória, capítulo 37, versículo 4, se eu não me engano. A Bíblia diz, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Provai e vede. Pastor, mas o que o Senhor pregou é verdade mesmo? Será que aconteceu isso que o Senhor falou, que está escrito na palavra? Será que é verdade? Será que é possível que Deus fez isso mesmo acontecer? Prove e vede. Irmãos, se o que eu estou pregando aqui é só uma palavra, é só uma história, é só para os irmãos passar o tempo, né? Faça prova com Deus. Diga ao Senhor, no seu coração, não é para pastor, não é para a igreja, diga para Deus, Senhor, se é verdade o que aconteceu ali, se é verdade que o Senhor fez essas obras e sinais e tantos prodígios, por que o Senhor também não faz na minha vida?
Se coloca à disposição de Deus e diga: Senhor, eis-me aqui. Se é verdade, então eu quero que o Senhor prove para mim. Se é verdade, eu quero que o Senhor faça na minha vida. E se você abrir o teu coração para Deus, e se você der legalidade, liberdade, e dizer ao Senhor: Senhor, eu estou aqui, mas eu quero ver o Senhor fazer na minha vida, pela fé e pela palavra, eu creio, eu profetizo que Deus vai fazer na sua vida muito mais daquilo que você consegue imaginar. Mas faça prova com Deus. Irmãos, como que o Evangelho deve ser pregado? Como que a palavra do Senhor deve ser instruída? De tal forma que cada um de nós tenha um relacionamento e uma experiência pessoal com Deus. Irmãos, se o que eu estou dizendo é mentira, ou não é verdade, ou se foi escrito apenas por homens, como uma história para contar para criança, então tudo bem. Mas faça prova com Deus para ver se Deus realmente não é poderoso para fazer na sua vida coisas que você nem pode imaginar. A Bíblia diz: provai e vede. Irmãos, Deus, a gente fala: mas é pecado tentar a Deus. Sim, tentar a Deus é pecado. Mas a Bíblia nos dá essa legalidade de provar, de ver se realmente Deus ele é fiel, de ver se realmente Deus ele é poderoso. E eu digo aos irmãos: Deus é fiel para fazer muito mais do que a gente imagina, segundo o poder da sua palavra. Quando você for dormir esta noite, se porventura você tiver alguma dúvida no seu coração, porque às vezes é normal, mas quando você for se deitar nesta noite, por esta palavra que foi pregada, quando você dobrar os seus joelhos na sua cama, diga ao Senhor desta maneira: Senhor, eu ouvi a tua palavra, o pastor pregou e o pastor ensinou, mas se é verdade aquilo que está escrito, eis-me aqui, toma minha vida em tuas mãos, e se for verdade, faça acontecer na minha vida. É isto que o Espírito de Deus me manda transmitir à igreja nesta noite. Se coloque de pé, já vamos estar terminando. Mas chegue na sua casa, chegue na sua casa, minha irmã, e diga para Deus: Senhor, se for verdade, faça acontecer na minha vida. Se é verdade o que a tua palavra diz, eu quero provar e experimentar daquilo que só o Senhor pode fazer. Como eu disse aos irmãos, durante muito tempo da minha vida eu estive distante do Senhor, e eu poderia viver a minha vida do jeito que eu queria. Como eu disse aos irmãos, eu sempre fui alguém racional, sempre fui alguém que gostou de pensar, de planejar. Eu tive a minha vida e eu vivi por conta até os meus 18 anos de idade. Até que chegou o dia em que eu ouvi a palavra do Senhor e o Espírito Santo ministrou ao meu coração, e eu me coloquei diante de Deus e disse: Senhor, se é verdade que o Senhor é Deus real, se é verdade que o Senhor é Deus poderoso, eis-me aqui, Senhor, prova para mim que o Senhor é fiel, prova para mim que a tua palavra é verdadeira. Irmãos, já são quase 10 anos que eu venho andado na presença do Senhor, e eu digo para você nesta noite: vale a pena servir a Deus. Deus é fiel para fazer muito mais do que nós pensamos ou pedimos, segundo o seu poder que opera em nós. Sabe o que a Bíblia diz para terminar, irmãos? A Bíblia diz assim, ó, e nós vamos terminar: aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não ouviram, e aquilo que nunca subiu ao coração do homem, ou seja, aquilo que eu nunca imaginei, é o que Deus tem reservado para realizar na vida daqueles que o amam. Então fique firme, fique nos caminhos do Senhor, faça a prova com Deus, porque eu tenho certeza que Deus é poderoso para fazer muito mais do que nós imaginamos. Deus é fiel, Deus é real, Deus é vivo para garantir vitória sobre a sua igreja. Amém, irmãos? Fecha os teus olhos, vamos orar ao Senhor nesta noite. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esta noite em tua presença.
Muito obrigado, Senhor, por mais este culto. Senhor, a Tua palavra foi pregada, a Tua palavra foi ministrada. E a Tua palavra diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Senhor, não é o homem, não é a mulher, não é pastor, nem pregador quem convence do pecado. Senhor, as minhas palavras são apenas instrumentos Teus, mas quem converte os corações é o Teu Espírito Santo. Senhor, através da Tua palavra, toca no coração do homem, toca no coração da mulher, realiza uma grande obra, porque nós cremos que o Senhor ainda hoje é o Deus do impossível e que opera milagres sobre a vida da Tua igreja. É o que nós lhe pedimos e desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Amém, irmãos?